No dia 9 de setembro de 1999, a polícia de Long Island recebeu uma chamada preocupante de uma pessoa preocupada que relatou a descoberta de um barril antigo com restos desconhecidos no porão de sua casa. Investigadores chegaram ao local e encontraram o proprietário da casa preocupado, Ronald Cohen. Ele explicou que recentemente tinha vendido a casa e estava embalando suas coisas. Quando ele desceu ao porão, notou que nem todos os resíduos haviam sido removidos. No canto havia um grande barril sujo com capacidade de 55 galões e grandes etiquetas. Em um bilhete anexado, dizia que o barril era pesado demais para ser movido e necessitava de equipamento especial para transporte devido ao peso e às marcações químicas. Mesmo assim, os trabalhadores de mudança levaram o barril para fora. Cohen decidiu abri-lo e verificar o conteúdo. Quando ele retirou a tampa, um cheiro desagradável se espalhou pelo ar. Mas isso não foi o pior. Na superfície, ele viu uma mão e sapatos de salto alto femininos. Tudo estava coberto com vários materiais e uma substância química verde e viscosa. Cohen disse que viveu na casa por 9 anos e nunca tinha visto aquele barril. Era evidente que o homem estava chocado. Mais de 9 anos vivendo na casa e durante todo esse tempo o barril estava no porão. A polícia não notou nada incomum no comportamento do proprietário. Eles realizaram uma investigação minuciosa em todo o edifício, incluindo o porão, para encontrar evidências que pudessem esclarecer o ocorrido. Mas o tanque já havia sido tocado por muitas pessoas e a esperança de encontrar impressões digitais estava quase perdida. A única pista para os investigadores era o próprio tanque e seu conteúdo. O tanque foi enviado ao laboratório para análise. A primeira coisa que os especialistas notaram foi que ele estava completamente cheio de pequenas bolinhas de plástico pretas e brancas do tamanho de ervilhas. Para acessar o conteúdo, essas bolinhas tiveram que ser removidas durante várias horas. Quando a tampa do tanque foi fechada, aparentemente o oxigênio dentro foi consumido, o que levou à mumificação de tudo o que estava dentro. Após a remoção do conteúdo, ficou claro que se tratava de uma mulher com cabelo escuro e na altura dos ombros. Sua altura era de aproximadamente 150 centímetros, e sua idade foi estimada entre 25 e 35 anos. Notável eram os preenchimentos dourados nos seus 2 dentes da frente. Especialistas suspeitaram que tais preenchimentos eram típicos da América Central, o que poderia indicar sua origem latino-americana. A mulher estava usando um casaco de leopardo de pele falsa e um vestido com estampas florais. Nos pés, usava meias de lã e sapatos. Esse estilo de vestimenta era popular entre as mulheres nos anos 60 e 70. Além disso, a mulher estava grávida de 8 meses. No fundo do tanque, os investigadores encontraram um líquido verde viscoso, que se revelou ser uma mistura de líquido e tinta. Dentro do tanque, também encontraram uma bolsa contendo um caderno, um conjunto de maquiagem e uma carteira com o cartão de visita de um médico que já estava aposentado há muito tempo. Durante a investigação, foi feita outra descoberta incomum, um caule de plástico com folhas. Este objeto também desempenhará um papel no caso mais tarde. Não havia documentos de identidade na bolsa, mas havia um caderno. O caderno estava gravemente danificado. Muitas entradas estavam borradas ou ilegíveis. Portanto, foi entregue a especialistas para a recuperação das informações. Enquanto os especialistas recuperavam as entradas do caderno, os investigadores verificaram todos os casos de mulheres latino-americanas desaparecidas nos últimos 10 anos. No entanto, nenhum dos casos correspondia à descrição da mulher encontrada. Parecia que ninguém sentia falta dessa infeliz. Normalmente, uma investigação começa com a coleta de informações sobre a pessoa, com quem ela era amiga, que conexões ela tinha e com o que ela se ocupava. Neste caso, os investigadores não tinham informações sobre a identidade da vítima. Portanto, decidiram começar a investigar a casa onde o barril foi encontrado. A casa foi construída em 1959
e mudou de proprietário 4 vezes nos últimos 30 anos. Antes do homem que encontrou o barril, 3 famílias diferentes viveram na casa. Todas eram abastadas, com crianças e sem problemas com a lei. A investigação estava em um impasse. Era improvável que algum dos proprietários tivesse mantido um barril desses no porão, mesmo temporariamente. Ao revisar os arquivos do caso, o investigador percebeu que todas as provas decisivas estavam bem diante dele, no próprio barril. Sua atenção foi atraída pelas inscrições no barril, uma das quais dizia Home, New Jersey. Descobriu-se que Home era uma fábrica de fabricação de barris. Então, o investigador foi à fábrica para continuar a investigação. Um dos trabalhadores da fábrica explicou que, de acordo com os regulamentos estaduais, cada container fabricado deve ser rotulado, pois muitos deles são usados para armazenar substâncias perigosas. Esta rotulagem ajuda a rastrear os contêineres. Cada número no container carrega informações. Por exemplo, 55 indica o volume do container. 55 galões. O número 3 representa a espessura da parede do container, que é de 3 milímetros. O número 63 mostra que o container foi fabricado em março de 1963. No adesivo verde que está preso ao container, está o logotipo de uma empresa química que havia comprado esses contêineres anteriormente da fábrica. O investigador descobriu que essa empresa química obteve novos proprietários no ano de 1970. Eles relataram que a produção da cor verde a partir desse container foi interrompida no mesmo ano. As bolinhas de plástico encontradas no barril foram usadas para fazer vários itens, como brinquedos, cadeiras e flores decorativas. Essa informação provou ser importante para a investigação. Ficou claro que o evento relacionado a este barril só poderia ter ocorrido após 1963. Os eventos descritos datam dos anos 70, quando a linha de produção da cor verde foi interrompida e os barris foram fabricados. É possível que o perpetrador tenha trabalhado em uma fábrica de plásticos ou tenha tido acesso a uma onde essa cor verde foi usada. No entanto, encontrar essa pessoa após 30 anos pode levar muito tempo e não resultar em nada. Enquanto isso, os especialistas receberam os resultados da análise do caderno encontrado no container. Com tecnologias modernas de infravermelho, conseguiram restaurar as informações nas páginas do caderno e as entradas quase desaparecidas tornaram-se legíveis. A decodificação da identidade da mulher estava diretamente diante dos investigadores. Na parte interna da capa, notaram um número precedido pela letra A. Presumivelmente, a mulher era da América Latina, e esse número poderia ser seu número de registro. Nos Estados Unidos, cada migrante recebe um número único. Após o contato do investigador com o Serviço de Imigração e Naturalização, ele conseguiu obter informações sobre a pessoa com o número indicado. Descobriu-se que era uma mulher chamada Reina Angélica Marquim, que chegou de El Salvador em agosto de 1966 aos 25 anos de idade. A identidade de Reina foi confirmada por uma foto de 1960 e pelo seu nome. Os investigadores não tinham uma ideia clara dos objetivos de Reina na América, mas tentaram entender quem poderia estar impedindo seus planos. Nos dias seguintes, o investigador ligou para todos os contatos do caderno de Irina em busca de pistas. A última ligação foi para uma empresa no bairro têxtil de Manhattan. Uma mulher atendeu o telefonema e se mostrou disposta a se encontrar e discutir o caso. O investigador explicou por que havia entrado em contato com ela e ela concordou em se encontrar para continuar a conversa. Quando Kate Andrade olhou para a foto, seus olhos se encheram de lágrimas e ela sussurrou baixinho: "Meu Deus, ela não está mais conosco." O investigador, que estava ao lado, acenou silenciosamente com a cabeça e Kate começou a contar uma história que guardou em seu coração por mais de 30 anos.
No distante ano de 1967, Kate encontrou Reina pela primeira vez em uma igreja católica em Manhattan, Nova York. Quando ouviu o sotaque familiar em sua voz, Kate não pôde deixar de se aproximar e perguntar: "Você é de El Salvador, por acaso?" Reina sorriu e respondeu afirmativamente. "Eu também sou", exclamou Kate alegremente. Assim começou a sua estreita amizade, ligada pela sua terra natal comum. Reina compartilhou com Kate suas dificuldades sobre o divórcio e a mudança para Nova York no ano anterior na esperança de uma nova vida. Ela trabalhava em uma fábrica no centro da cidade e vivia em um lar católico para meninas. Apesar de todas as dificuldades, Reina sempre manteve um sorriso e o desejo de aprender. Reina era conhecida e respeitada entre os membros de sua igreja, que a amavam e apreciavam. Todos os dias, após o trabalho, ela estudava inglês diligentemente. Quase diariamente, ela se encontrava com suas amigas para discutir as notícias e os acontecimentos do dia. Reina frequentemente contava histórias sobre seu amado, cujo nome ela mantinha em segredo até mesmo para sua melhor amiga. Esse homem permaneceu um mistério. Mas um dia, Reina confessou ao investigador Kate que seu namorado era casado e que só podiam se encontrar em dias específicos. Kate estava muito preocupada com sua amiga e frequentemente a aconselhava a ser cuidadosa, alertando: "Esses relacionamentos podem levar a consequências inesperadas." Reina respondeu calmamente: "Já estou esperando um filho. Tudo ficará bem. Meu namorado prometeu deixar sua esposa e alugar um apartamento para nós." E, estranhamente, esse homem misterioso cumpriu sua promessa. Depois de alugar o apartamento, ele insistiu para que Reina deixasse o trabalho. Preocupava-se com a saúde dela e do futuro filho. Kate, por outro lado, pensava que o verdadeiro motivo era que ele não queria que ninguém soubesse da condição de Reina, já que ele era casado. Apesar de tudo, Reina e Kate mantinham contato semanalmente. Se Reina não ligasse primeiro, Kate tomava-se a iniciativa. Reina sempre parecia satisfeita e dizia feliz a Kate que seu namorado logo deixaria a esposa. Todo mês, o namorado de Reina a levava ao médico, cuidava dela, trazia comida e tudo o que precisava. Parecia que não lhe faltava nada. Kate acreditava que tudo estava indo bem para sua amiga. Uma noite, ao final do expediente, o telefone do escritório onde Kate trabalhava tocou. Kate atendeu o telefone e ouviu a voz preocupada de sua amiga Reina. Chorando, Reina contou que havia encontrado a esposa do amante. Em pânico, ela repetiu que ele havia dito que tudo havia sido em vão e que todas as promessas eram mentiras. No 8º mês de gravidez, cansada de esperar que o parceiro contasse a verdade à esposa, Reina decidiu contar tudo sozinha. Depois de se acalmar um pouco, ela contou a Kate que já havia ligado para a esposa do namorado e contado a verdade. Em resposta, seu amante ligou para Reina e demonstrou grande insatisfação com seu comportamento. Kate deixou tudo e correu para a casa da amiga. Quando Kate chegou ao apartamento de Reina, notou que a porta estava entreaberta. Entrou e chamou várias vezes pela amiga, mas não houve resposta. Ao entrar no apartamento, Kate imediatamente viu um sapato no chão da cozinha. Na mesa da cozinha havia um prato de comida que ainda estava quente. Preocupada, Kate foi imediatamente à delegacia. Lá, ouviam-na atentamente, mas se recusaram a registrar uma queixa, pois havia passado pouco tempo desde o incidente. Os investigadores conheciam casos em que homens desapareciam com amantes grávidas e não queriam gastar recursos para procurar a mulher. Mas Kate tinha certeza de que sua amiga estava em perigo. De volta ao trabalho, ela ligava incessantemente para o número de Reina, mas ninguém atendia. A preocupação com Reina não deixava Kate em paz, e ela pensava nela todos os dias. Sem saber a quem recorrer e sem contato com os parentes de Reina em El Salvador, Kate se sentia completamente impotente.
Desde então, Kate não teve mais notícias de Raina, mas sempre acreditou que algo terrível havia acontecido com sua amiga. Depois que os investigadores receberam o endereço do orfanato católico de Katy, onde Raina morava anteriormente, conseguiram encontrar todos os dados necessários. Os documentos mostravam que Raina viveu lá por um certo período, com datas exatas de chegada e partida. Segundo Katy, Raina deixou o orfanato no 2º ou 3º mês de gravidez e foi encontrada no 8º mês. Portanto, foi determinado que Raina caiu na armadilha em março ou abril de 1967. Graças às informações de Katy, os investigadores também souberam que Raina teve um caso com um homem casado, assim como os 3 proprietários anteriores da casa onde a armadilha foi encontrada. A investigação dos registros imobiliários mostrou que a parte da casa onde a armadilha foi armazenada não fazia parte do plano original da casa. Essa adição foi construída apenas em 1981. Isso indicava que a armadilha poderia ter chegado ao porão naquela época. Os investigadores precisavam descobrir quem fez essa adição. Os investigadores concentraram-se em Stan Miller, o 2º proprietário da casa. Miller relatou que se mudou para a casa em 1972 e soube imediatamente da adição ilegal. Em 1981, ele emitiu todos os documentos necessários. Ele também sabia da existência da armadilha, mas achava que ela tinha sido deixada após as obras e não deu atenção. Ele aconselhou os investigadores a falarem com Howard Aarons, que morava na casa antes dele. Os investigadores descobriram que Howard Aarons, na época em que Raina caiu na armadilha, tinha 40 anos, era casado e pai de 3 filhos. Embora fosse considerado um cidadão cumpridor da lei, os investigadores notaram uma circunstância. O sucesso de sua carreira estava relacionado ao seu sogro, que o fez sócio em uma empresa de produtos plásticos. No fundo do container havia tinta verde e uma folha de plástico. O primeiro proprietário da casa, que trabalhava em uma empresa que fabricava esses materiais e flores artificiais, usava essa tinta para colorir os produtos. Wilkins trabalhou quase 2 décadas nessa fábrica junto com seu sogro e um colega chamado Alvin Hauptmann. Quando a empresa fechou em 1972, ele vendeu sua casa em Chicago e se mudou com sua família para a Flórida. Os investigadores foram para a Flórida para falar com o pai de Wilkins, mas primeiro decidiram verificar suas suposições e se encontrar com seu ex-parceiro Shantanu, que também morava na Flórida. Mostraram o container para Malkin, e ele o reconheceu imediatamente dizendo: "Sim, esses containers eram usados para armazenar tinta verde." Ele também reconheceu as balas encontradas dentro. Os investigadores se voltaram para Hauptmann com perguntas sobre seu ex-parceiro. Hauptmann contou que Howard era uma pessoa tecnicamente habilidosa, forte e resistente. Ele também mencionou que Vince tinha uma jovem namorada latino-americana com longos cabelos negros e dentes dourados. Os investigadores entenderam que se tratava de Raina. Hauptmann não se lembrava do nome dela, mas sabia que ela havia trabalhado na fábrica por cerca de 1 ano e um dia simplesmente não apareceu mais para trabalhar. E ninguém mais a viu. Hauptmann também se lembrou de um incidente estranho. Certa vez, um proprietário de New Jersey, onde Wilkins havia alugado um apartamento para Regina, ligou para ele irritado. O proprietário ameaçou que, se Howard não pagasse o aluguel, todas as coisas seriam jogadas na rua. Quando Hauptmann transmitiu a mensagem, Howard imediatamente entrou no carro e saiu. À noite, ele trouxe uma televisão e uma mala. Em 1967, Hauptmann não entendia o que estava acontecendo. Mas 3 décadas depois, os investigadores estavam convencidos de que Elkin havia tirado todas as coisas do apartamento de Raina. Naquela época, Raina já estava no porão da casa dele. Em 9 de setembro de 1999, fazia uma semana desde que Raina foi encontrada debaixo da casa em Long Island. Os investigadores estavam na porta da casa de Howard, na Flórida.
Howard parecia abalado ao vê-los. Por meia hora, Howard insistiu que nunca tinha visto aquele tanque e seu conteúdo. Os investigadores perguntaram: "Você conhecia a mulher que trabalhou na fábrica?" Wilkins respondeu: "Sim, há muito tempo, mas nosso relacionamento foi curto. Meu sogro descobriu e insistiu para que terminássemos imediatamente, e eu fiz isso." Quando perguntado sobre o nome dela, ele disse que não se lembrava. Quando mostraram a foto dela, ele afirmou que nunca tinha visto aquela mulher. Os investigadores declararam que estavam certos de que ele a havia eliminado e escondido no tanque. De repente, a conversa foi interrompida por uma ligação telefônica. A esposa de Vince ligou. Durante a conversa com ela, Wilkins não mencionou a visita dos investigadores. Após a conversa, ele informou aos investigadores que eles precisavam sair da casa. Obviamente, eles não tinham outra escolha. Quando os investigadores chegaram à casa na Flórida, não tinham um mandado de prisão. Antes de irem embora, disseram: "Voltaremos com um mandado de prisão." Assim que saíram, um dos investigadores ligou para o chefe para solicitar um mandado de prisão para Howard. Em 10 de setembro, a esposa de Howard relatou à polícia que seu marido estava desaparecido. Howard Wilkins desapareceu de manhã cedo, deixando sua carteira em casa. A polícia começou a procurá-lo e verificou todos os lugares possíveis onde ele poderia estar. Após 45 minutos, encontraram-no na casa de um amigo que estava de férias. Howard estava no banco de trás de um carro na garagem e não mostrava sinais de vida. Os investigadores não duvidaram dos motivos do ocorrido. Depois de reconhecer as consequências de suas ações, Howard Aarons decidiu acabar com sua vida para evitar o julgamento. No laboratório de Nova York, o DNA de Howard foi comparado com o de uma criança e uma correspondência foi encontrada. Raina ficou 30 anos no tanque. Todo esse tempo, Elkin viveu uma vida normal e criou 3 filhos. A amiga de Aina, Kate Andrade, ainda se culpa e diz: "Eu pensei que, se tivesse chegado 5 ou 10 minutos mais cedo, Raina ainda estaria viva." A polícia encontrou a família de Raina. Sua mãe não soube o que aconteceu com sua filha e onde ela estava por 30 anos. Raina foi transferida para El Salvador, onde foi enterrada na propriedade da família. Pouco depois, a mãe de Raina também morreu e foi enterrada ao lado da filha.